vamos falar como a Rússia estava no início do século XX. A Revolução da Rússia em 1905. A Revolução Russa de 1917. E veremos uma entrevista exclusiva com Karl Marx. E também falaremos um pouco sobre os revolucionários Lenin, Trotsky e Stalin. A Rússia no início do século XX. Ao iniciar-se o século XX, o Império Russo apresentava um extraordinário atraso em relação às demais potências europeias. A Rússia tinha uma política tipicamente feudal, com grandes latifúndios, comércio quase inexistente, e era controlado por um César, basicamente um imperador, o único que tinha os maiores privilégios no país. A economia ainda era basicamente agrária, praticada em latifúndios explorados de forma antiquada, através do trabalho de milhões de camponeses miseráveis. A industrialização russa foi tardia, dependente de capitais estrangeiros, e se restringia em algumas grandes cidades. A sociedade russa era ainda mais desigual que a sociedade francesa às vésperas da Revolução de 1789. Havia o absoluto predomínio da aristocracia fundiária, diante de uma burguesia fraca e das massas camponesas marginalizadas. O proletariado russo era violentamente explorado, mas já possuía uma forte consciência social e política e estava concentrado nos grandes centros urbanos, o que facilitaria sua mobilização em caso de revolução. O Império Russo era oficialmente uma aristocracia, com todos os poderes centralizados nas mãos do César. Não havia partidos políticos legalizados, embora as agremiações clandestinas fossem bastante atuantes. Delas, a mais importante era o Partido Social Democrata Russo, que em 1903 se dividiu em dois ramos: bolcheviques, marxistas radicais, e mencheviques, socialistas moderados. Em 1905, a Rússia entrou em guerra com o Japão, disputando territórios no Extremo Oriente, e foi derrotada. Esse conflito repercutiu na Rússia europeia, dando origem à Revolução de 1905, que Lenin mais tarde considerou um ensaio geral para a Revolução de 1917. A Revolução de 1905 consistiu em 3 episódios distintos, todos extremamente significativos. Foi uma manifestação pacífica de milhares de operários de São Petersburgo. Foi violentamente dispersado pelo guarda imperial, com centenas de vítimas. Esse acontecimento abalou profundamente a confiança do povo em seu imperador. Potemkin era um couraçado pertencente à frota russa do Mar Negro. Sua tripulação rebelou-se ao saber que seria enviada para lutar com os japoneses. Os demais navios da esquadra não se aderiram à revolta do Potemkin, cujos tripulantes acabaram refugiando-se na Romênia. De qualquer forma, tratava-se do motim de uma grande unidade da Marinha Russa, evidenciando que as forças armadas já não podiam ser consideradas sustentáculos fiéis da monarquia. Em São Petersburgo, Moscou e Kiev, os operários entraram em greve geral. Apesar de sua repressão militar, os trabalhadores resistiram por algumas semanas, sobretudo em Moscou. 2 fatos importantes ocorreram durante essa greve. Foram organizados os primeiros sovietes de trabalhadores e houve operários que se defenderam à bala, mostrando que estavam se preparando para uma insurreição armada. Tratava-se de uma Assembleia Legislativa com poderes extremamente limitados e, como eram censitários, seus deputados representavam apenas 2% do total da população. A causa imediata da Revolução Russa foram os efeitos desastrosos do envolvimento russo na Primeira Guerra Mundial. As pesadas perdas sofridas pelo exército, mas as dificuldades de abastecimento, somada à alta de custo de vida e a ineficiência e corrupção administrativas, levaram o povo russo a uma situação de verdadeiro desespero. Assim, em fevereiro de 1917, eclodiram manifestações em Petrogrado, exigindo a saída da Rússia da guerra. As tropas da capital recusaram-se a reprimir os manifestantes e aderiram a eles. Para que a Rússia não ficasse acéfala, a Duma organizou um governo provisório constituído de aristocratas e burgueses, sob a chefia do príncipe Lvov.
Tentando ganhar o apoio das massas, o novo governo adotou uma postura liberal, decretando anistia política. Imediatamente começaram a ser organizados sovietes de operários, soldados e camponeses, com vistas e realizações da Revolução Socialista. Recém-chegado do exílio, Lenin tentou um golpe de Estado em julho de 1917, mas falhou e foi obrigado a se esconder por algum tempo. O príncipe Lvov foi substituído na chefia do governo provisório por um advogado chamado Kerensky, do Partido Social Revolucionário. Mas esse se deteriorou rapidamente devido à insistência de Kerensky em continuar a guerra contra a Alemanha, apesar dos anseios de paz da população e da impossibilidade da Rússia poder sustentar um conflito militar de tais proporções. Em outubro de 1917, os bolcheviques finalmente tomaram o poder. Os sovietes, controlados por eles, haviam se transformado no poder de fato da Rússia, anulando o poder da Duma e de Kerensky. Um assalto ao palácio do governo, conduzido por soldados bolcheviques, resultou na fuga de Kerensky, que conseguiu se refugiar nos Estados Unidos. A Duma foi dissolvida e o poder foi assumido por Conselho de Comissários do Povo, chefiado por Lenin. O novo governo convocou imediatamente uma Assembleia Constituinte. Os bolcheviques dominavam os grandes núcleos urbanos da Rússia europeia, mas seu poder estava longe de ser estável nas vastidões do agonizante Império Russo. Assim, as eleições deram a maioria dos partidos não bolcheviques. Comprovada a hostilidade da maioria dos deputados ao Conselho dos Comissários do Povo, Lenin ordenou seu fechamento. Começava a ditadura comunista, com todos seus desdobramentos. A paz com a Alemanha, a guerra civil entre brancos e vermelhos, a socialização, a luta pelo poder entre Trotsky e Stalin. Enfim, a ditadura, uma das mais sangrentas do século XX. E já que estamos falando em Revolução Russa, vamos ver o que Marx tem a dizer sobre isso, com a repórter Franciele. Hoje vamos conversar com um grande pensador revolucionário, que teve grande influência na Revolução Russa, com quem o socialismo encontrou sua maior expressão. Isso mesmo, estou falando de Karl Marx, criador do socialismo científico, ou comunismo. Olá, Marx. Olá. Qual foi seu pensamento sobre a Revolução Russa? Bom, a Revolução Russa socialista deveria triunfar nos países mais industrializados, onde o proletariado seria mais numeroso e organizado. Numa certa etapa do desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com os países da produção existentes, o que é apenas uma expressão jurídica delas, com as relações da propriedade no seio das quais se tinha até aí movido. De formas de desenvolvimento das forças produtivas, essas relações transformam-se em grilhões das mesmas. Ocorre então uma época de revolução social. A classe trabalhadora deveria unir-se com o propósito de derrubar os capitalistas e aniquilar de vez a característica abusiva desse sistema. Obrigado, Marx, por nos conceder essa entrevista. Imagina. Lenin foi um revolucionário e chefe do Estado russo, responsável em grande parte pela execução da Revolução Russa de 1917, líder do Partido Comunista e primeiro presidente do Conselho do Comissário do Povo da União Soviética. Trotsky foi intelectual marxista e revolucionário bolchevique, organizador do Exército Vermelho e rival de Stalin na tomada do PCUS, a morte de Lenin. Nos primeiros tempos da União Soviética, desempenhou um importante papel político, primeiro como comissário do povo para os negócios estrangeiros, posteriormente como organizador e comandante do Exército Vermelho. Stalin foi o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e do Comitê Central, sendo assim o líder da União Soviética. Sob a liderança de Stalin, a União Soviética desempenhou um papel decisivo na derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial e passou a atingir o estatuto de superpotência, após rápida industrialização e melhoras nas condições sociais do povo soviético. Esse foi mais um Jornal Educacional. Até a próxima!